Também a de Taiwan é mista, e foi uma colonização mista de vários povos, com holandeses, franceses e portugueses. Então, é uma sociedade multiétnica. E a gente viu as cores são mesmo essas, que nem como se fosse Brasil, né? As cores da bandeira dele, as cores que predominam lá, para eles, essas cores representam o país. E hoje nós temos ali acompanhamento com data show, e a gente vê que essa ilha, ela fica assim entre as Filipinas e o Japão. Para nós é uma coisa, é um espaço bem pequeno, mas é carregado de cultura, né? Então, a gente viu esse desenho aqui, você tem isso numa foto da produção de arte, esse. Esse é o desenho feito por uma moça, e ela mostra as cores. Lá tem flores, assim, pelo jeito muito bonitas, muitas orquídeas. E agora eu aprendi que Phalaenopsis quer dizer, vem de falena, vem de borboleta. Bom, isso meu marido que me ensinou, mas está na descrição da moça, e tem muitas orquídeas. E tem esse pássaro, porque alguém me perguntou, um pássaro que está aqui embaixo, esse azul, embaixo à esquerda, é o paisão picado, e o colhereiro de cara preta é o que está voando. Colhereiro, nós também temos um colhereiro, né? Mas esse é o típico de lá. E as pessoas orando, as pessoas originais são pessoas muito simples e muito, muito religiosas, muito ligadas a Deus, ligadas à oração. E eles sofreram muito com invasões, já pela localização do país, que é numa área muito movimentada, uma área perto da China, Japão, e é muita exportação, muita importação. Eles têm uma indústria progressista, onde eles têm a produção de eletrônicos, e nesse sentido, que nem quase todos os orientais, né? E também produzem frutas, são autossuficientes, mas o movimento de importação e exportação é grande. E também tem várias religiões cristãs que são ativas na ilha. Então, o programa foi feito por um grupo de mulheres cristãs presbiterianas e metodistas, e várias luteranas também, e várias que compuseram esse grupo para fazer o programa. Então, nós vamos tentar. Eu queria agradecer a comunidade aqui da Igreja Americana por acolher o grupo. É pequeno, mas é muito valoroso. A reverenda Tatiana, que imediatamente aceitaram que nós estamos agora, quanto mês, ou quanto atrasados, né? Mas foram circunstâncias que nos levaram a adiantar a data para hoje. E eu quero agradecer muito não é porque é a minha turma, mas
a igreja luterana que fizeram esse programa, escreveram, imprimiram esse programa com os hinos que nós vamos cantar, porque eles sempre imprimem os hinos normalmente em inglês, que a melodia é muito linda, mas a gente não conhece, então não adianta muita coisa, né? Então, agora aqui nós temos os hinos que nós conhecemos. E o pastor Daniel vai fazer nosso acompanhamento musical, e eu sempre acho isso muito bom. Eu só sinto gratidão por vocês terem vindo, gratidão por vocês terem colaborado tanto e com tanta espontaneidade. Não, vamos fazer. O pastor Everton mesmo, ele disse, não, tem que fazer. Então, eu acho isso muito bom, muito bonito e mostra que o grupo tem valor. Então, nós vamos começar com o prelúdio e depois vamos cantar Vim para Adorar-te. Boas-vindas e saudações. Essa frase em taiwanês significa que Deus lhes conceda paz, um relacionamento pacífico com Deus e um Bem-vindos.
bem-vindos. Em nome das irmãs de Taiwan, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês para se unirem a nós hoje em culto de adoração. Queridas irmãs e irmãos, através desta celebração gostaríamos de compartilhar nossas experiências com vocês e a maravilhosa graça de Deus e suas obras poderosas. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo tudo que somos, da nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, canto de alegria, trazendo nossa vontade de ver raiar o novo dia, trazendo nosso louvor, canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar o novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. Quando saímos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. Compartilhemos a paz de Cristo entre nós. Convite à adoração, louvor ao Senhor. Nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos concedidas a Taiwan. Louve a Deus, o Criador, que criou esta bela ilha coberta de florestas montanhosas e alimentada pelo oceano. Taiwan é rica em recursos naturais. Que o nome do Senhor seja louvado e a sua glória esteja conosco. Há mais de 100 anos, missionários que vieram a Taiwan divulgaram as boas novas. O povo ouviu o Evangelho e recebeu a graça da salvação. Que o nome do Senhor seja louvado
século XVI, Taiwan foi colonizada por diferentes forças estrangeiras e experimentou conflitos étnicos, culturais, sociais, políticos e de integração. Pela graça de Deus, as pessoas nesta ilha podem viver em paz. Taiwan mostra grande hospitalidade e está disposta a ajudar e a tornar-se bênção para os outros. Graças a Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Que a tua glória esteja conosco. Confissão. Deus perdoador, confessamos nossos pecados a Ti. Pecamos contra Ti, falhamos em cuidar da terra que Tu nos confiastes e a usamos de maneira injusta, causando poluição e extinção de várias espécies. Ó Senhor, tem piedade de nós. Deus gracioso, nós somos egoístas e arrogantes. Nós negligenciamos a dignidade humana, ignoramos as necessidades das minorias, migrantes e imigrantes. Nós ouvimos os clamores da terra, das mulheres, das crianças e dos jovens, mas não temos feito o suficiente para responder à graça que recebemos. Essas ações têm feito algumas pessoas sofrerem e serem oprimidas. Ó Senhor, tem piedade de nós. Oh
Tu és fiel e justo, que tu nos perdoes, limpes dos nossos pecados e nos ajudes a viver na luz. Que tu nos dês um espírito de sabedoria e revelação, à medida que te conhecemos e nos enchemos de amor e fé. Que tu te reveles a nós para que possamos conhecer a imensurável grandeza do teu poder. Amém. Fala, Deus.
texto bíblico que orienta este Dia Mundial de Oração é da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versículos 15 a 19. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor de vocês por todos os irmãos da fé, não paro de agradecer a Deus. Eu sempre me lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os fará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim o conheçam como devem. Peço que Ele abra as suas mentes para que vejam a luz e conheçam a esperança para a qual os chamou, e também para que saibam como são ricas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos. Que a paz do Senhor esteja com todas nós nesta noite. Quem não me conhece, eu sou a reverenda Tatiana, eu sou a pároca aqui da Catedral Anglicana da Ressurreição, Catedral Anglicana de Brasília. E para nós é uma alegria receber, o Dia Mundial de Oração, essa celebração que é tão significativa para nós enquanto cristãs, que acontece no mundo todo, que nos une a irmãs e irmãos no mundo todo. Em outros países ela acontece mais cedo, por causa da época do ano. Então, em alguns países ela acontece em janeiro, fevereiro, mas a liturgia é a mesma. Então, no mundo todo, homens e mulheres se unem para orar a mesma liturgia, oração. E isso é muito significativo, porque nós sabemos a força que tem a oração, A nossa oração tem força, tem poder. Quando a oração ela é feita em conjunto, em comunidade, melhorou, né? Acho que agora vai ficar melhor. Melhorou. Quando a oração ela é feita em conjunto, em comunidade, ela tem mais força ainda. Quando o povo de Deus se une para orar, para interceder, a oração tem mais força. E às vezes a gente não se dá conta da força da nossa oração, da força do nosso pedido. E muitas vezes a gente se revolta com Deus porque Ele não atende às nossas orações. E às vezes a gente precisa, eu hoje às vezes penso, que bom que Deus não atendeu a minha oração. Que bom. Que bom que o que prevaleceu foi a vontade e a misericórdia de Deus na minha vida, e não a oração que eu fiz. Porque às vezes nós somos egoístas nos nossos pedidos, nas nossas orações. Nós pedimos, nós imploramos às vezes aquilo que é o melhor para mim, no pessoal. E às vezes esqueço de quem está ao meu lado, do meu irmão, da minha irmã. A oração tem esse poder. Mas a oração também é encontro. A fé é encontro. E a oração é encontro. Quando eu oro por alguém, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Eu vou ao encontro dela. E ela vai ao meu encontro. Eu caminho junto. Eu levo aquela pessoa, aquela situação comigo. Então a oração é encontro. É onde eu me encontro com Deus. É onde Deus se encontra comigo. E as relações da gente, elas acontecem pelo encontro. Quando eu encontro alguém que eu passo a conviver, a conhecer, aquela pessoa se torna minha amiga, mais próxima. Algumas pessoas caminham com a
a gente por um tempo, depois não mais, tomam caminhos diferentes. Mas a oração é encontro, é conhecer, é se deixar conhecer também. E a oração é quando nós conhecemos a Deus e quando Deus nos conhece mais do que Ele já nos conhece. E a oração também, ela é silêncio. A gente tem dificuldade de ficar em silêncio, né? Às vezes na igreja, após um hino, após uma leitura, que fica um silêncio um pouco maior, alguém já fica me olhando para saber, aconteceu alguma coisa errada? Será que eu preciso fazer alguma coisa agora? Será que a Tati esqueceu de alguma coisa? O que aconteceu? Por que está silêncio? Mas o silêncio também é para que a gente possa ouvir a Deus. A gente fala, a gente briga com Deus, a gente reclama com Deus, né? A gente faz DR com Deus. E às vezes eu não vou orar hoje não quero saber, né? Porque é o encontro, é a relação. Mas nesse caminho todo a gente precisa também às vezes silenciar para ouvir a Deus. Eu tive uma experiência alguns anos atrás em uma comunidade de TZ, e lá em TZ é uma comunidade, tem no Brasil, tem em vários lugares do mundo, mas a comunidade principal é na França, no sul da França. E eu passei uma semana lá, uma jornada que a gente faz de uma semana. E essa semana a gente vive oração e trabalho, estudo e trabalho. É uma vila. Na semana que eu estava lá, que eu fiquei lá, nós éramos quase 5.000 jovens, entre adultos e jovens. Nos dividíamos entre todas as tarefas da vila, porque não há funcionários, não há quem limpe o banheiro, o seu quarto, o alojamento, quem lave a louça. Somos nós mesmos que fizemos. E há os momentos de oração. E nos momentos de oração, a gente canta, né? Acho que até a gente vai cantar um hino de TZ hoje. São pequenos, a gente repete várias vezes. E é um momento de silêncio. Você fica 15 minutos em silêncio. E eu lembro que os primeiros dias era incômodo. O silêncio é muito barulhento. O silêncio é muito barulhento, que a gente tem que se ouvir, a gente fica com a gente mesmo. Então o silêncio faz muito barulho e a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. Depois a gente vai acostumando e chega um momento que você consegue ouvir o seu coração. Você ouve a barriga de quem está do lado roncando também, ou a sua barriga, porque 5.000 pessoas em total silêncio. E nesse silêncio a gente vive uma experiência muito profunda de encontro com Deus, de encontro com a gente, de encontro com Deus. E lá eu aprendi que a oração, ela é esses momentos de silêncio, de encontro, de partilha e de ação. Na própria palavra oração tem ação. A gente ora e age. A oração é ação. A gente precisa fazer o que a gente ora. A nossa oração precisa ser algo vivido. Ela não pode ser só palavras, ela tem que ser vivida. Então a gente vive o que a gente ora. A gente trabalha o que a gente ora. A oração, ela é viva. E quando a gente ora, a gente intercede, a gente busca esse Deus, a gente busca por transformação também. E a oração transforma. A oração ajuda a gente a encontrar forças para essa transformação, para mudar algo que precisa ser mudado, para agradecer por algo que mudou em nossa vida, por algo que nós recebemos. A oração, ela é de ação de graças, ela é de perdão, ela é de súplica, mas ela é encontro com a outra pessoa.
E o desafio que nós trazemos, que as mulheres, né, de Taiwan nos trazem também, é perceber que a oração nos transforma e nos ajuda a vencer obstáculos em nossa vida. E que a oração, ela também é testemunho, é falar. É falar. A oração também é a gente contar as bênçãos de Deus em nossa vida. A oração também é a gente poder abrir a nossa boca para denunciar o que há de errado. A oração também é denúncia. A oração também é grito por injustiça, contra as injustiças, e o grito por justiça, por igualdade, por dignidade, por vida plena para todas as pessoas. Né? A oração ela é silenciosa, mas ela também fala. E na liturgia, né, traz exemplos de mulheres que venceram os obstáculos da vida com a força da fé, da oração, que superaram dificuldades e que podem hoje fazer da sua vida um testemunho, dar esse testemunho de fé, da ação de Deus na sua vida, e que venceram as dificuldades que lhe foram impostas pela fé, pela oração, pela persistência, pela ação de Deus nas suas vidas. Então que hoje nós vamos ouvir 3 testemunhos, que a gente possa ir ao encontro destes testemunhos, que a gente possa refletir qual o testemunho que eu estou dando na minha vida de fé, que testemunho eu posso dar na minha vida de fé. Há testemunhos que as pessoas dão e são milagres, sim. Mas há testemunhos que nós podemos dar que são milagres diários que acontecem e que às vezes a gente acha que nem faz sentido. Mas são muito importantes quando a gente assume a nossa fé, quando a gente assume a nossa vida cristã, a gente já está dando um testemunho de persistência, de insistência. Nós, enquanto mulheres, quando nos defendemos, quando lutamos, quando denunciamos as injustiças, quando não baixamos as nossas cabeças para a opressão, para a humilhação, quando levantamos a nossa voz para defender e para acolher os homens que também sofrem violência e injustiça. Ser feminista não é ser contra os homens, mas é querer igualdade, é querer que os homens caminhem do nosso lado, nem na frente nem atrás, mas do lado. Parceiras e parceiros na construção do reino de Deus, dando um testemunho de fé, de justiça, de companheirismo, de igualdade. Então eu vou convidar a Dona Beth para vir dar o testemunho dela e que nós possamos ir ao encontro dela em oração, ir ao encontro dela também nesse testemunho de fé e de coragem. A paz para todos, todas que estão aqui. Eu estou feliz de estar aqui com os irmãos, com as irmãs aqui, para nós agradecermos ao Senhor, né, por esse dia de oração. Antes eu quero ler aqui o Salmo 125, verso 1, que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Possamos gravar isso nos nossos corações. O que eu tenho para contar, meus irmãos aqui, é sobre a minha mãe. Nós fomos morar
um bairro, a minha mãe já era crente. Quando nós chegamos lá, minha mãe era mãe solteira e eu usava um brinco de ouro na orelha que os patrões dela haviam dado para mim. Então, eu cheguei naquela igreja, era um dia de sábado, eu lembro, eu tinha uns 7 anos, era um dia de sábado, tinha a sábado à tarde, a reunião das crianças, e quando eu fui entrando, a irmã que estava tomando conta do trabalho disse: você não, você está de brinco, e só tem criança santa, você não pode entrar. E eu voltei na mesma pisada para minha casa. Quando eu cheguei em casa chorando, aí a minha mãe disse: o que foi que aconteceu? Eu disse: mamãe, a irmã, era a primeira vez que eu ia lá participar da reunião das crianças. A irmã não deixou eu entrar. A minha mãe, que era daquela, era muito resolvida. Era uma pessoa que ela sabia falar, sabia dizer as coisas e sabia combater a mulher. Aí ela foi da minha casa, da nossa casa, a minha cama na igreja. Chegou na igreja e ela disse: eu quis saber. Falou para a irmã: por que você não deixou minha filha participar da reunião? Aí a irmã respondeu, né, muito cheia de si: ela está de branco e ela não pode entrar. Mas a minha mãe falou coisas certas para ela. Ela disse: olha, eu conheci os primeiros missionários quando chegaram aqui em Belém. Eles iam de casa em casa convidar as crianças para participar da escola dominical, crianças não crentes. Então as crianças iam assistir à reunião, iam para casa, aí eles pediam: voltem à noite.